Olá, gente! Você está acompanhando a partir de agora o programa Rema. Que palavra é essa? A palavra Rema significa uma direção, um caminho, uma estrada, uma meta, uma senha, um desígnio de Deus. Rema é a promessa, não é? É aquilo que Deus quer para você, mas para isso Deus diz uma palavra. E nós sempre trazemos alguém que tem uma palavra que faz a diferença. Hoje trazemos, pela segunda vez já, né, esteve aqui, já falando de sua história, Cleiton Saraiva. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, padre. O pessoal já sabe que você é cantor, que você é compositor, que você já gravou muitas coisas e anda pelo Brasil falando das coisas do céu, não é? Mas no final do programa passado você disse, eu perguntei o que você faz profissionalmente, né? Porque é difícil viver da música, né? Muito. E você me disse, não, teve um momento que eu dei uma parada estratégica e escolhi uma profissão. Quer falar mais sobre isso? Quero. O lado oculto de Cleiton Saraiva. Mais uma vez é uma alegria estar aqui novamente com você, padre. E, bom, a psicologia, na verdade, assim, ela surgiu na minha vida de maneira muito, eu diria, dolorosa. Porque, o padre, em 2014, mais ou menos, eu tive um trauma dentro de um avião monomotor, onde eu estava indo fazer show no interior. 2014? 2014. Eu estava indo fazer show com a minha banda no interior do Pará. E geralmente lá, o senhor conhece bastante, né? Que já deve ter viajado bastante assim. Como o estado é muito grande, a gente pega esses monomotores, né? Esses aviões pequenos. E nós éramos em 7 pessoas. Quando o avião estava para decolar, geralmente nesses aviões nunca tem copiloto, né? É o piloto e a outra vaga da frente eles reservam para alguém. Então eles deram para alguém, acho que era parente de prefeito, não lembro quem era mais ou menos. Mas essa pessoa deixou o cinto de segurança do lado de fora da aeronave. E quando o avião... Avião pequenininho. Avião pequenininho, imagine, né? Aqueles que dá até para usar celular. Exatamente. E nós estávamos aqui na parte de trás. Eu, mais 2 músicos aqui e 2 músicos na minha frente. Decolando de onde? De Manaus? Não, de Belém. Ah, de Belém. Nós fomos de São Paulo para Belém. Tranquilo, avião grande, né? E de lá pegamos esse monomotor. E então, o avião decolou com o cinto de segurança do lado de fora. Só que, com 2 segundos que ele decolou, começou um barulho muito forte. Um barulho muito grande que vinha da parte de fora, que era aquela parte da fivela do cinto, batendo na fuselagem do avião. Ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era. Só que o barulho começou a ficar mais forte conforme o avião ia subindo. Isso em questão de segundos, né? E aí, padre, começou um desespero. Porque começou uma confusão de informações. Eu olhava para o tecladista que estava do lado assim da janela e perguntava: o que está acontecendo? E aí, uma hora eu falei assim, eu entendi que ele estava falando assim, é fogo. Aí eu perguntei, é fogo? E ele entendeu que eu estava falando que era fogo, porque eu estava olhando aqui pela janela também. E aí nisso começou o desespero todo. Ah, todo mundo pensou que era? Todo mundo pensou, porque era um barulho muito forte, fazia um barulho assim muito forte mesmo. E aí, padre, começou o desespero. Então, nesse desespero, a gente começou a gritar para o piloto, para que ele voltasse. E o piloto estava desesperado? Não. Calmo? Calmíssimo. Isso era o que mais me deixava... Estava mais nervoso ainda? Isso era o que mais me deixava, eu falei, não é possível. Ele era jovem, idoso? Não, ele tinha acho que cerca de uns 75, 80 anos. Minha mãe pilotando o avião. 80 anos. Os meninos, depois da minha banda, falaram assim, o piloto estava calmo porque ele não tinha mais o que perder. Que maldade. Que maldade, né? Mas era que ele estava muito calmo e ele passou um rádio assim muito calmo para a torre de controle e falou assim, o povo está fazendo estardalhaço aqui porque está vindo um barulho de fora. E eu preciso voltar para entender que barulho é esse. Mas assim, muito calmo. Ele já deve ter sido treinado, né? Muitos anos de voo. Não, com 75 anos. Ele já deve ter ouvido esse barulho muitas vezes. Ai, padre, olha... Meu Deus, assim, eu lembro hoje assim, mas na hora... Agora ri, mas na hora... Não, na hora não. E aí ele voltou, padre. Quando ele voltou, que ele pousou, ele viu que era o cinto de segurança. Ele falou, bom, vamos fazer um novo plano de voo
para a gente decolar novamente. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E aí eu disse assim, eu não vou mais. E aí eu liguei para a agência. Você já estava machucado? Já tinha O chorado. teu tava, eu sei como é que é isso. Nossa, padre, eu já tinha vivido ali o trauma. Né? Já tinha vivido o trauma e eu já estava... Você já tinha feito psicologia nessa época? Não. E olha, padre, como que são as coisas? Eu tinha preconceito com relação a precisar de um psicólogo. Porque na minha cabeça, eu achava que por mim mesmo eu conseguiria resolver, solucionar qualquer situação de saúde mental minha. Eu achava que sozinho, diante de uma situação ou qualquer problema, ou de um trauma, ou de sei lá, uma perda dolorosa, eu conseguiria, de alguma maneira, conseguir sanar aquilo por mim mesmo. Entendi. Mera ilusão, né? E aí eu falei assim, jamais precisaria de um psicólogo. Nunca. Assim, era um certo tipo de preconceito que de alguma forma estava enraizado. E aí eu falei que não iria mais, então. Não iria mais. E aí eu liguei para cá, para os meninos da agência, eles disseram que a multa era de 15 mil reais. Se eu não fosse. Aí eu olhei pro piloto. Foi muito engraçado, os meninos até hoje lembram disso. Eles falam que eu olhei pro piloto e falei assim, liga esse motor, menino, vamos embora. 15 mil reais para pagar de multa. Quer dizer, o trauma da multa era maior. Sem dúvidas. Dizem que, mal comparando, né? Que tem aqueles alcoólatras, né? Que dizem que a melhor forma de vencer a ressaca é beber. Ele cura a ressaca bebendo, quer dizer, não cura nada. Exatamente, não cura nada, né? Tipo, mas, nesse caso, eu falei assim, não, 15 mil reais aí não dá. Em hoje, 15 mil reais já é muita coisa, né? Em 2014 era muito mais dinheiro, né? Entendi. E aí, eu fui 1h20 chorando. Fui. E aí o trauma já tinha... Você acha que daí foi aumentando o trauma? Foi aumentando, padre, porque eu fui e aí na volta eu falei que não voltaria no monomotor. Eles arrumaram um de 18 lugares, porque na verdade já estava lá à disposição esse avião da prefeitura. E o da ida tinha quantos? Na ida tinha uns 7, mas na volta tinham mais pessoas, né? Porque a prefeitura fretou esse avião de 18 lugares. O Cessna. Só que era um avião de uma companhia aérea que já caiu várias vezes lá pelo norte, chamava Rico. E na época o povo chamava essa companhia aérea de Risco. E como eu sou lá daquela região, né, eu já Você já conhecia as histórias? Já conhecia as histórias. E aí nós voltamos. Só que, padre, os 3 meses seguintes foram os 3 meses mais difíceis da minha vida. Uhum. Por quê? Porque começaram as crises que eu não identificava como crises de pânico. Toda vez que eu tinha um voo... teve um trauma, repique, né? Sim. Que desencadeou toda essa questão. Quer dizer, depois disso, veio o efeito. Veio o efeito. Tá. Aí que começaram de fato os efeitos. Porque, padre, eu lembro que toda vez que eu tinha um voo no dia seguinte, a madrugada inteira, eu tinha crises. Crises de parar no hospital, muitas vezes. Então, olha ali, ó. Você que tem alguma coisa parecida com isso, hoje que tem muita síndrome do pânico, medos, traumas, não é? E que acha que não tem solução, fica ligado, não é? Nessa história do Cleiton Saraiva, que no palco tudo é lindo, maravilhoso, mas agora a gente está conhecendo aqui os bastidores de um episódio, então você ficou marcado. Marcado, profundamente, assim. E então, nas madrugadas, eu ia parar no hospital. Por quê? Porque os sintomas, né, que eu tinha, eu achava que eu estava morrendo, tendo um infarto, porque eram taquicardia, sudorese excessiva, um medo absurdo. Eu sempre falava assim, ó, por exemplo... Desproporcional. Desproporcional, exatamente. Porque é extremamente desproporcional, né? Que eu sempre pensava assim, ó, padre, amanhã eu tenho voo para ir fazer show em tal lugar. Amanhã eu vou morrer. Amanhã eu vou morrer. E isso era real para você? Muito real. Mas, padre, várias vezes eu já tive crises naquele túnel que leva até o avião. De uma vez, eu lembro que de travar o pé fica pesado. De eu sentar, de ser o último a entrar na aeronave e eu sentar naquele túnel. Eu lembro de uma vez uma senhora, ela vinha e ela passou por mim, eu era o último, eu estava lá assim, sentado assim, em posição
quase que fetal, assim, chorando, aquele medo absurdo. E ela vinha passando e ela passou, meu filho, tá tudo bem, tal, tal. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, querendo pedir ajuda. E eu acho que eu levantei mais por causa dela, porque ela era uma senhora idosa e eu estava... Porque tem a vergonha e o medo, né? Exatamente. E depois não querer dizer, porque como assim? Cleiton Saraiva, que tem um nome a zelar, que é cantor, que reza pelas pessoas e agora está tendo medo de um gatinho, chamando ele de leão. E você sabe que essa é uma questão também que eu sofri bastante, a questão... Preconceito? Preconceito, porque, padre... Reza que passa. E várias vezes, padre. Você acha que você teve preconceito também com você mesmo? No início, antes de entender que de fato era uma doença. Mas tá, isso aqui é 2014. 2014. Você vai procurar auxílio médico ou vai direto fazer um curso de psicologia de 4 anos para... Não, primeiro busco auxílio médico. Quando você começa o curso de psicologia? Em 2016. Olha a e você distância. viveu 2 anos essa crise mais forte? Vivi assim, porque depois eu passei por um tratamento com psicólogo e psiquiatra, tomando remédios. Sim. Só que ao mesmo tempo... Para cortar o círculo vicioso. Exatamente. Só que conforme eu ia fazendo terapia e ia ao psiquiatra, eu ia me apaixonando pela área, eu ia me apaixonando pela saúde mental, eu ia começando a entender com a terapia que eu era capaz de o valor da ciência. Exatamente. Exatamente. E aquilo foi me encantando de maneira que... Hoje eu entendo que sem dúvida, que foi... isso tudo foi colocado na minha vida por obra de Deus mesmo, porque... hoje eu uno, por exemplo, psicologia, até mesmo psicologia e fé, né? E tem muitos pacientes que me procuram e que eu associo tanto a ciência quanto a espiritualidade. Você atende hoje, você tem consultório? Atendo, e tanto no consultório quanto online também. As pessoas que quiserem procurar Cleiton Saraiva não só para fazer um show lá na sua cidade, mas como terapeuta. Podem ligar no seu consultório. Isso, marcar. Depois você passa para a produção direitinho, coloca aqui o número do telefone, porque provavelmente muitas pessoas que estão nos acompanhando agora dizem assim, é a minha história. Então. É a minha história. Um é trauma de uma coisa, outro é de outra. Às vezes a pessoa nem sabe. Exatamente. Nem sabe qual é a história. Às vezes, eu já ouvi dizer que há traumas que acontecem durante o sono. E a pessoa teve um pesadelo, aquilo ficou... fez um risco no HD, né? E a pessoa, a partir acorda de manhã já com comportamentos estranhos. Exatamente, padre. E existem, inclusive, pacientes, padre, que com 6 meses de terapia, a gente consegue identificar situações que ocorreram lá na infância ou na adolescência e que se refletem hoje na vida adulta de maneira prejudicial, né, que não foram sanadas, né, que nós chamamos muitas vezes de crenças negativas, que é tudo aquilo que a pessoa vem trazendo. De repente, a pessoa veio à infância e à adolescência ouvindo que ela não valia nada. E aí, na vida adulta, ela carrega isso ao ponto de que ela vai fazer qualquer situação e ela não consegue porque ela logo traz à mente aquilo que ela internalizou. Até do tempo da gestação? Até o tempo de gestação. Inclusive, sobre esse tempo de gestação, tem uma abordagem, né, que a ADI, nós chamamos, né, abordagem direta do inconsciente, exatamente. De Belo Horizonte. Isso. Abordagem direta do inconsciente. Isso, que faz inclusive um trabalho bem bom, né? Que revelam essas situações também, né? Mas com os meus pacientes, várias vezes a gente já identificou traumas sofridos na infância e adolescência que hoje se refletiu na vida adulta, que atrapalham absurdamente. Então, foram crenças negativas, porque assim, o que a gente entende por crença muitas vezes? Crença religiosa, mas crença negativa na psicologia é tudo aquilo que a gente traz, que a gente internalizou, que a gente ouviu ou que a gente viu. Durante esse período aqui, 2014 a 2016, você continuou, apesar do medo do avião, você continuou fazendo shows? Não. Você parou? Parei. Chegou a travar? Travei. Depois de 3 meses, o que eu fiz, padre? Fui para Manaus, para ficar com a minha família. Você diz, acabou para mim. Acabou para mim. Fiquei 10 meses com a minha família me tratando. Você parou? Parei, real. Cancelei todos os compromissos, cancelei todos os shows. Meu Deus. Cancelei tudo. Imagina para mim que estava praticamente no auge da carreira, porque eu tinha lançado uma CD em 2012. Então eu estava fazendo vários shows, um seguido do outro, vários shows. E aí veio tudo isso. E aí, padre, depois só de 3 meses foi que
eu não contei isso uma vez, quando eu fui parar no hospital, eu não tinha plano de saúde. E eu lembro que eu fiquei de 4 da manhã até 1 da tarde. Eu tinha um voo no dia seguinte à noite. Fiquei de 4 da manhã até 1 da tarde fazendo vários exames. Nessa época gastei muito dinheiro e eu lembro que o médico, ele folheava assim, padre, os exames e falava nada, 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 nada. E aquilo ia me desesperando. Como assim não tenho nada? Porque na minha cabeça eu tinha um câncer, eu tinha uma doença muito séria do corpo, porque os sintomas físicos são muito O mais reais. interessante é que isso não é seu, Cleiton Saraiva. É uma doença que atinge Exatamente. muitas pessoas. Por isso que nós estamos fazendo esse programa testemunhal hoje, né? Porque conhecendo um episódio de alguém que passou por esse calvário, entendeu, inclusive profissionalmente, e hoje ajuda outras pessoas, você pode também se enquadrar nesse. Então, no segundo bloco, nós vamos nos perguntar aqui para o Dr. Cleiton Saraiva, tem solução? Não é? Vamos fazer um breve intervalinho, bebe um gole d'água e volta rápido para cá, porque a gente já conhece a doença, a síndrome do pânico, o pavor, o medo, o trauma, a ansiedade e talvez até a depressão depois. Mas, tem solução? A gente volta já. Voltamos aqui com o programa Rema, pela TV Evangelizar, hoje entrevistando o cantor conhecido, cantor católico Cleiton Saraiva, mas desconhecido, e agora já se tornando conhecido, o psicólogo, né, terapeuta, que está mostrando seu coração, mostrando os seus traumas, que em 2014 tem lá um problema no avião, e isso marca a sua ânima, a sua alma, o seu coração, sua psique, como se diz em psicologia, né? Perfeito. Eu voltando só no tema ainda do primeiro bloco, que é o diagnóstico, né? Depois vamos ver o prognóstico, se isso tem solução e qual seria. Você acha que esse trauma ele pode levar a um desequilíbrio da sístole e diástole da alma? Parece que assim como o coração tem um movimento de relaxamento e outro de compressão, né? Uma diástole que distende, uma sístole que comprime, assim me parece que tem dois respiros da alma, né? Uma inspiração e uma expiração, um momento de ansiedade e outro de repouso. Você acha que quando isso desequilibra, pode criar uma excessiva ansiedade, que cria um círculo vicioso que pode gerar síndrome do pânico, né? Que é o desequilíbrio, a gente não domina mais os níveis de ansiedade, né? Vai adrenalina para caramba para o sangue, aí fica com taquicardia, pensa que está tendo um infarto, etc. Ou câncer, ou uma gastrite, já é câncer, no meu intestino está todo tomado, não vai ter mais solução, né? E aquilo às 3 horas da manhã, normalmente, né? Quando já o mundo está dormindo, né? Bom, agora daqui a pouco, essa ansiedade gera um relaxamento que dá uma tristeza profunda, uma depressão. Você acha que o pânico, o medo, pode, no refluxo, na hora do relaxamento, gerar depressão? Você Sim. teve sinais assim de depressão? Eu tive sinais de depressão, mas graças a Deus nunca foram fortes, né? Porque assim, Você tratou logo? tratei logo, porque tem gente que não percebe, fica anos. E que na verdade esse início desses sintomas era mais pela tristeza de eu entender que eu estava passando pela ansiedade. Pela síndrome do pânico. Então, era como se viesse aquele pensamento de que isso não vai se resolver. Ou isso não vai passar nunca. Né? Então, aí vinha o desânimo, por exemplo, porque na época, antes de eu começar o tratamento com psicólogo e psiquiatra, né, eu passei 3 meses, padre, acordando já com os níveis, por exemplo, a pressão em 15 por 10. 15 por 10, 17 por não sei quanto, nunca baixava. E
E isso cada vez mais me dava a entender de que de fato eu tinha alguma coisa. O curioso é que você vai para um pronto-socorro na madrugada com 18/11. Ou seja, se você está tendo uma vasoconstrição, que aumenta a sua pressão, deveriam te dar ali um remédio para dilatar as suas veias, ou seja, um vasodilatador, porque você está tendo uma crise de hipertensão. Isso acontece, né? Há pessoas hipertensas que têm uma vasoconstrição, no inverno, por exemplo, e tem que tomar um remédio, né? Captopril, né, por exemplo. É o famoso. Mas aquela enfermeira famosa que já viu isso acontecer, que vê toda noite essas vítimas do pânico aparecerem por lá, que são pseudocardíacos, ela pede o bracinho dele e coloca ali um relaxante muscular, um Valium, ou coloca um Rivotril embaixo da língua, coloca uma gotinha, e ela fica esperando. Vamos ver se ele está com pressão alta ou se é ansiedade. Exatamente. Passa meia hora e a pressão baixa. Aí ela diz assim, o seu caso não é pressão alta. Foi assim que eu descobri que de fato não era, porque ao final desses 3 meses, tentando achar uma solução e gastando o que não tinha com médicos e exames, e mais exames, e mais exames, e mais exames. Combatendo sintomas. E até que chegou ao ponto e disse que não, vamos te encaminhar para um psiquiatra e um psicólogo. E aquilo veio como uma bomba para mim. Como assim? Psiquiatra e um psicólogo? Não, você tem que investigar, porque isso pode ser alguma doença mental. Doença mental? É que eu estou doido? Então, vieram todas aquelas situações, e isso tudo, padre, veio para prejudicar ainda mais o meu... Então, é isso que eu queria te perguntar. Nesse segundo bloco, vamos ver, tem solução? Mas antes de falar quais foram as soluções que realmente levaram você a uma nova situação de vida, a se recuperar, as pessoas às vezes buscam soluções por si mesmas, né? Quais seriam as principais armadilhas da automedicação? Qual o principal erro de alguém que está tendo síndrome do pânico, algum tipo de crise de ansiedade, ou teve um trauma, e isso está provocando uma qualidade de vida péssima, vai no pronto-socorro, acha que está tendo um infarto, não está, os exames todos normais. Quais são os principais erros que as pessoas cometem? Olha, além dessa questão da automedicação, porque as pessoas sempre procuram muito na internet, né? Eu estou sentindo isso, aquilo outro. Primeira coisa, tentar fazer seu próprio diagnóstico. Exatamente. E é engraçado, padre, porque só fazendo um ponto nessa questão aí, e é bom que as pessoas que estejam assistindo prestem bem atenção nisso. Existem muitas pessoas que chegam, por exemplo, no meu consultório, que já chegam se autodiagnosticando com TDAH, por exemplo, porque pesquisaram na internet sobre os sintomas que estavam tendo, e aí já chegaram se autodiagnosticando. Inclusive, a gente pode ter falado depois disso, mas só para as pessoas terem mais consciência. Ela assistiu no TikTok, ouviu um vídeo no YouTube, e ela disse, pronto, ou esse programa, eu disse assim, eu tenho TDAH. E muitas vezes, padre, por uma situação específica, por exemplo, a pessoa não está prestando muita atenção na faculdade, porque está passando por uma situação específica. E aí, quando a gente vai tentar ver durante 3 sessões por que ela está nesse processo todo de anamnese. E aí a gente chega à conclusão de que é por uma situação específica, né? Porque o TDAH tem raízes muito mais profundas. Não é porque eu estou passando por um momento difícil. Na verdade, havia uma época, eu lembro da minha infância, isso, das minhas tias, né? Que hoje são todas idosas. Todas iam no médico, mas era um clínico geral, não era o neurologista. E voltavam dizendo, Lene, eu estou com problema nos nervos. Lá em Santa Catarina, todas as mulheres tinham problema nos nervos. E isso era uma designação genérica para uma série de problemas, como hoje já se sabe que não é tudo Alzheimer. Não é?
Antigamente, toda demência senil era a mesma coisa. Hoje a gente sabe que tem vários casos, né? Assim também, se não procurar um profissional. Então, a primeira coisa é você mesmo tentar fazer o diagnóstico. O autodiagnóstico, que muitos tentam, né? E outra coisa que é importante, padre, falar que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Você não vai morrer da doença em si, por exemplo, da ansiedade ou da síndrome do pânico, mas das consequências que elas trazem. Por exemplo, uma pessoa com síndrome do pânico, numa crise muito forte, numa situação, é capaz de se jogar na frente de um carro. Então, suicídio. Auto-aniquilamento. Exatamente. Ou as consequências que a doença traz. Tem outras formas de suicídio também. Se isolar. Ir para um canto, eu não falo mais com ninguém. Pronto. Que talvez para quem sente ali ainda é mais doloroso, né? Porque o suicídio em si, a pessoa vai lá, comete a situação, acabou ali, mas quando ela se isola, aí é bem mais doloroso. Porque... É a morte em gotas. Exatamente. E o que mais? E aí... Pode ser o caso de alguém que está nos acompanhando nesse momento dizendo, já passei por todo esse calvário, já me isolei, já me autodiagnostiquei e até me automediquei. Tem gente, né? Tem. Vai, procura primeiro o remédio natural, depois ele arruma uma receita, até convence o médico a dar para ele uma receita. Ou até mesmo indicação de amigos. Padre, existe um remédio muito famoso, inclusive, que qualquer pessoa que tem ansiedade ou mesmo uma falta de atenção, ou quer se concentrar muito num vestibular, numa prova específica, num concurso, toma muito esse remédio. Nem sei se a gente pode falar sobre. Não, é melhor não. Porque tem gatilhos, né? E virou febre. Né? Então, as pessoas, ou seja, indicação de amigos. Então, muitas vezes, as pessoas começam a relatar, estou passando por isso, estou tendo muita falta de atenção, estou tendo muitas crises, estou tendo um certo receio, uma certa ansiedade. Toma esse remédio. Conselho de amigos. Conselho de amigos. É o psicólogo de graça. Exatamente. Porque, foi bom para mim. Vai ser bom para ti também. Toma. Ou fulano que eu conheço consegue a receita para você ir comprar. E aí, consegue a receita, vai lá e compra e começa. Né? Todo esse processo, não sabendo exatamente, porque assim, padre, nós temos, a ansiedade, ela traz muitas coisas, depressão, síndrome do pânico, o próprio TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a bipolaridade, uma série de doenças que muitas pessoas, por falta de informação, né, começam a tratar, porque, por exemplo, existem todos os remédios antidepressivos, nós chamamos de antidepressivos, eles servem também para a ansiedade, mas existem um que é mais propenso a dar certo nesse caso aqui, outro naquele caso aqui, então cada caso precisa ser avaliado. O meu caso, por exemplo, que era a ansiedade com a síndrome do pânico, precisava ser tratado com o remédio depois de o médico analisar toda a minha situação, do porquê, ou seja, um estresse pós-traumático. Aí, nesse caso, o psiquiatra. Nesse caso, o psiquiatra. Porque eu tive é uma terapia combinada, né? Exatamente. Porque o psiquiatra não vai te ouvir muito. Não. O psicólogo, sim. O psiquiatra, geralmente, ele vai me ouvir só na questão dos sintomas. Eu relatar o que eu estou sentindo, ou os efeitos colaterais, mas ele não vai... É muito bom quando o psicólogo trabalha com o psiquiatra e vice-versa. Eu, por exemplo, eu faço muito isso. Eu tenho Você um telefone dos psiquiatras dos meus pacientes. E aí, tem psiquiatra de paciente meu, padre, que quando o paciente chega lá, que ele muda a dose, ou que ele, tanto para que diminui a miligrama, ou aumenta, ou muda a medicação, ele manda mensagem para mim, falando por quê? Porque se o paciente chega na terapia e ele fala assim, estou sentindo isso, eu posso identificar que esses efeitos colaterais do que ele está sentindo é por conta da mudança da medicação. E aí... pode maquiar exatamente um sintoma. Exatamente, e a gente trabalha em conjunto, entende? E aí o sucesso é muito maior, a eficácia do tratamento é muito maior. Aí tem paciente que com 6 meses já está livre de mim, livre do psicólogo. Eu acho que no ramo da psiquiatria e também da psicologia, é de uma generosidade muito, aliás, da medicina como um todo, né? O médico que é discípulo de Hipócrates mesmo, não é?
ele trabalha para perder o emprego. Não é isso? Ele trabalha para perder o cliente. Porque o supermercado quer que a pessoa sempre vá lá comprar, sentiu fome, o dono daquele restaurante quer que o Cleiton sempre vá lá jantar. Você vem uma vez por semana. É porque daqui a uma semana eu vou ter fome de novo, né? E quase tudo é assim. O barbeiro, né? Eu, na vida no seminário, sempre fui cabeleireiro, não é? E o cabelo cresce, né? Ao menos de alguns. E o psicólogo, o desejo dele é que o seu, chama cliente, paciente? Como é que você chama? Nós chamamos das duas coisas, tanto cliente quanto paciente. Existem alguns clientes que querem ser chamados de clientes, outros pacientes que querem ser chamados, assim como eles muitas vezes me chamam na terapia de doutor, né? Tem nos Estados Unidos uma associação, não tem esse alcoólatras anônimos, chama ainda assim? Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos, né? Né? Chama. A tem Naranon, que é Narcóticos Anônimos. Aqui na São Judas, há muitos anos atrás, tem até o Comedores Compulsivos Anônimos. Tem até dependentes de sexualidade, enfim. Mas no Brasil eu nunca vi, mas nos Estados Unidos encontrei lá a mesma dinâmica e o mesmo método, né, para deixar o álcool, daqueles que são viciados em psicanálise. Então, os dependentes de psicanálise anônima. Eu já vi pessoas que chegaram para mim na orientação, não é confissão e nem é pecado, então eu posso falar, assim, padre, você começa a ouvir, a pessoa repete uma coisa meio narcisa, né? Fica lá, mesma coisa. Eu falo, você faz terapia? Faço há 10 anos. Há 10 anos. É psicanálise, né? Como é que o senhor sabe? Não, imaginei. Porque tem linhas e linhas, né? No terceiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre essas linhas terapêuticas da psicologia, para que quem está nos acompanhando saiba, estou sentindo isso, padre, o que eu faço? Meios combinados com psicologia, psiquiatria, às vezes precisa realmente um remédio. Mas atenção, talvez o Rivotril não seja a melhor solução, a pílula da felicidade. Tomou Rivotril, a dor sumiu, medo sumiu, e daqui a pouco você começa a ter amnésia, esquecimento, padre. etc. Né? Tá vendo que eu já posso quase ser psicólogo, né? Eu acho que sim. Já, porque olha, na verdade, eu acho que todo padre é um bom psicólogo, viu? Mas, na verdade, eu estudei muito isso que nós estamos conversando. Vamos fazer um brevíssimo intervalo. Você vai lá, bebe um gole d'água, não toma nenhum remédio, atenção. Espere o terceiro bloco para a gente saber quais são as linhas terapêuticas aí que podem nos ajudar, o que existe, como você faz para escolher o melhor terapeuta para o seu caso. Fazer um intervalo e a gente volta já. Voltamos para o último bloco, infelizmente, dessa deliciosa e importante conversa com um cantor católico que hoje não está falando de música, está falando de sua profissão, que é ajudar as pessoas a encontrar um equilíbrio vital. Não é isso, Cleiton? É o grande desejo das pessoas. Hoje você se sente, voltando ao testemunho do primeiro bloco, né? Depois de ter passado pela síndrome do pânico, passado pela terapia psicológica e psiquiátrica, você se considera curado ou sempre fica uma casquinha na ferida, uma pequena marca, você tem que tomar cuidado? Dá um tremorzinho naquela turbulência no avião, acorda já não é mais um leão, talvez é um gatinho, mas ele faz miau e depois faz... eu tô aqui. Como é que é isso? Boa. Padre, mas você sabe, com relação ao avião, é uma coisa assim, ó, você sabe que eu já tive um avião atingido por raio 2 vezes. E a primeira vez eu lembro, eu já tinha passado pelo processo, já tinha sido curado. Achava, pelo menos. E aí, quando o raio atingiu, eu estava voltando de São José do Rio Preto, era de manhã cedinho, umas 7 horas, e muito escuro lá fora, e aí deu como se tivesse um barulho de uma explosão. Pá, assim, eu estava dormindo, de repente eu acordei assim, e aí vi aquele clarão. Recente agora? Não, isso foi em 2000 e...
acho que 18 ou Ah, 18. tá, mas depois Depois, isso. da sua terapia. Isso, exatamente, depois. E aí eu senti aquela coisa assim, eu disse assim, opa, mas aí, se não. Depois o piloto falou que tinha sido atingido por um raio, que estava tudo tranquilo, e eu já tinha lido sobre aviões serem atingidos por raio. E aí, padre, fiquei tranquilo, voltei a dormir. E aí, depois eu refletindo sobre isso, eu falei assim, gente, olha que interessante, né? Numa situação específica, obviamente que eu já tinha passado por outras situações de entrar no avião, de ver ele na turbulência, mas essa tinha sido a mais Cleiton, séria depois. A síndrome do pânico, ela engana o nosso cérebro, né? Ela cria alguns gatilhos que acham, por exemplo, você falou assim, achava que eu estava tendo um infarto, tá? Então, o nosso cérebro, ele é muito bobo, né? Ele pode ser enganado. Eu acho que dá para enganar a nosso favor também, né? Eu tive medo de avião durante muitos anos. É mesmo? Né? Sim. Em 1996 e 97, eu fiquei em Belo Horizonte, liberado para fazer mestrado. O padre que estava aqui na Paróquia São Judas, em São Paulo, aqui do lado onde a gente está, preso, né, na pastoral e nas coisas. De repente eu estava com os finais de semana livres e era um cantor emergente, um jovenzinho cantor, um padre cantor. E aí eu andei em 96, acho, 70 mil milhas, só pela Varig, na época era Varig. Né? E depois paguei o preço disso. Mas eu tinha medo, morria de medo de voar. E voava toda semana. E o efeito não era síndrome do pânico, o efeito era diarreia. Nossa. No dia anterior já soltava o meu intestino. E era coisa horrível. Às vezes eu tinha que, no próprio avião, antes de sentar, já ia no banheiro. Então era uma coisa constrangedora. Mas eu tive isso daí. E eu passava aqueles voos de 3 horas, passava morrendo ali, né? Até que um dia eu sentei do lado de um piloto e eu lembro que era num voo da Gol, não, era da Varig e o piloto era da TAM, não sei, que era de outra companhia, e era lá atrás. Eu gostava na época de sentar lá atrás, agora estou gostando de sentar na frente. Na época era gostoso sentar atrás, não sei porquê. E aí eu sentei no corredor e na janela estava o piloto. E já tremendo, com medo, com diarreia, atrás também porque era perto do banheiro. Aí eu falei, avião é seguro, né? Transporte muito seguro, querendo apoio da parte dele. Ele diz, dizem. Já vou comer. Como assim dizem? Eu não sei, o negócio é tão pesado e o ar é tão leve, não faz muito sentido isso aqui voar. Eu falei, eu também acho, eu morro de medo disso daqui. Aí ou seja, foi um incentivo. Eu já senti confiança da parte dele, né? Eu falei, mas peraí, o senhor é um piloto? Sou. O senhor é um padre? Eu sou, então. Eu falei, o senhor tem medo de voar? Ele falou, claro, todo piloto tem medo. Eu falei, não acredito. Eu achei que só eu tivesse medo, porque a gente sempre acha que é só a gente, né? E aí ele disse, não. Agora, eu vou te contar uma coisa, padre. O maior perigo é a decolagem. Os 30 primeiros segundos. Se tudo der certo, provavelmente a máquina está testada, subiu, nada mais acontecerá. Eu falei, então quer dizer que se eu contar até 30, eu estou salvo. Cleiton, eu passei anos contando até 30. Hoje eu durmo antes do avião sair, já estou curado, né? Acho que sim. Né? Mas, durante muitos anos, decolagem de Congonhas... Foi uma técnica que você achou. Comecei. 1, 2, 3... Eu enganei meu cérebro. Parou, meu intestino, perfeito. Você vê uma técnica que você conseguiu ali, né? E sem ajuda de psicólogo, né? Ou na época você... Não. Foi sem ajuda. Acho que eu precisava um gastro. Porque é importante falar sobre os sintomas, padre, porque várias pessoas conseguem ter sintomas diferentes,
né? Um tem problema intestinal, o outro tem uma dor que dá na lombar, uma dor que dá no pescoço, mas tudo ligado... Dor de cabeça. Cefaleia, né? Exatamente, mas tudo ligado a essa questão da ansiedade. Olha que interessante, porque algumas pessoas acham que, por exemplo, os mesmos sintomas que dá numa pessoa vão dar em outra também. Por exemplo, se tinha um medo ali, se tinha um sintoma claro de ansiedade, né, mas que afetava o seu intestino. Então, é importante que as pessoas passem a identificar isso, mas não achar que, por exemplo, então, qualquer dor que eu tiver é relacionada à ansiedade. Não, vamos com calma. Veja os momentos específicos, aonde exige mais do seu psicológico. Eu vejo pessoas que, hoje não tem mais esse em voo nacional, né, bebida alcoólica, né? Em geral não tem. Acho que não, que vem, enfrenta o seu medo, nesse caso específico que a gente está falando, medo de avião, com bebida alcoólica. Outros ficam calados, não conseguem, ficam paralisados assim, né? E tem aquele que começa a falar. Para tentar... Eu achava estranho que tem pessoas que às vezes na frente da gente ou no banco de trás falam compulsivamente. Um voo de 2 horas a pessoa não para de falar. E aí depois eu comecei a observar que um dos efeitos é essa verborreia. Eu tinha diarreia, tem gente que tem verborreia. Tem verborreia. Fala pelos cotovelos. É nervoso. É nervoso. Você está nervosa. Tentando ali, de alguma maneira, passar por aquela situação, tentando enganar o cérebro. Ô Cleito, linha terapêutica, né? A gente sabe que cada psicólogo, durante 4 anos, né? 5 anos de psicologia é muito tempo, né? Para conhecer a alma humana, para fazer esse mapa, essa radiografia da alma humana, e que não tem muitos testes, exame, né? Porque você vai no médico e ele diz assim, te dá aqui exame de sangue, urina, tá. Aí depois que vem ele faz um diagnóstico. Aqui é na conversa mesmo. Qual é a linha terapêutica que mais te encantou? Ou uma mistura delas? Olha, eu acho que a TCC, padre. O que é TCC? Teoria Cognitivo-Comportamental. Gestalt? Também. Porque Gestalt, Jung, porque é a linha que trata do comportamento, ou seja, eu mudo a forma como eu penso, raciocínio sobre as coisas, automaticamente eu mudo a forma como eu me comporto e como eu me sinto. Então, a teoria cognitivo-comportamental, ela trata dessa questão. Por exemplo, você citou aí outras abordagens, né, que são uma coisa mais a fundo no campo... do inconsciente. Mas, por exemplo, a TCC, porque assim, tudo se baseia na questão do comportamento. Exemplo, eu vou me comportar em determinada situação, ou com determinada situação, ou a partir de uma determinada situação, conforme eu penso sobre aquela situação. Exemplo, eu tenho aqui um pensamento sobre determinada situação, eu chego naquele lugar, eu vou agir conforme eu penso sobre aquele lugar, né? Ou com aquela pessoa, conforme eu penso sobre aquela pessoa, né? E isso muitas vezes gera em nós tanto gatilhos quanto pensamentos automáticos, quanto uma série de problemas e de situações que vão alimentando a nossa ansiedade. Então, trabalhando aqui para que eu mude a forma como eu penso, organizo as ideias, tenho mais clareza, porque muitas vezes a pessoa que chega no consultório psicológico, ela, depois de 1, 2, 3 meses, ela começa a ter mais clareza sobre a forma como ela está agindo, que antes para ela era a verdade absoluta. Ou seja, quando a pessoa traz uma crença negativa, que ela vem de muito tempo, como se ela viesse com um caminhão de lixo, pegando o lixo ali em todo lugar e colocando, e aí vai internalizando aquelas situações, ela acha que aquilo é a verdade absoluta. Por exemplo, a pessoa ela construiu uma verdade. Para ela aquilo é verdade. Aquilo é verdade. E aí ela faz tudo baseada naquilo. Como, por exemplo, quando eu falei com uma pessoa que ouve muito que ela não vale nada, desde muito cedo, ela passa a acreditar naquilo. Então, ela tem como uma espécie de sabotagem. Exatamente. Ela não vai conseguir ir muito longe porque ela vai sempre lembrar daquela verdade que para ela é uma verdade absoluta. Então, desconstruir isso leva muito tempo. É um processo a longo prazo. E não diretivo? Não. Não funciona, né? O diretivo. Não. Se chegar logo o psicólogo e dizer, você tem que fazer isso. Não.
Existem muitos pacientes e clientes, padre, que chegam e falam assim, chegam com uma visão, por exemplo, eu sei que em um mês eu vou conseguir tirar isso, mas não, a raiz disso é muito mais profunda. Isso tem raízes muito mais profundas. Que, por exemplo, não é o fato do psicólogo falar, você tem que fazer isso assim, assim, assim. Óbvio que a gente vai falar algumas questões nesse sentido, mas o que vai fazer a pessoa realmente mudar é a clareza que ela vai ter depois de internalizar. Você tem aquela sensação, não sei, da hora do milagre, na hora que você até já captou a chave, né? Mas você não fala, porque você respeita o processo da pessoa. E ela está se aproximando do pote de ouro, do tesouro da sua verdade. Exatamente. E de repente o olho dela brilha, você já sabia, mas você não falou, né? Como Jesus no caminho de Emaús, né? Deixa ele descobrir, né? E de repente o olho brilha e diz, eu entendi. Entende? Tem isso? Tem Acho que é a maior realização da vida do É a maior psicólogo. realização, padre. Porque isso demora, às vezes, meses. Mas eu sei que a partir dali, de ela entender e começar a ter clareza, eu entendi, pronto. Agora ela internalizou. Então, ela vai começar a agir, não porque o psicólogo falou, mas porque ela internalizou e hoje ela tem clareza da forma como ela deve agir, como ela deve se comportar, e principalmente como ela deve pensar para que ela possa se sentir melhor. Porque o maior problema é esse. Porque quando eu penso de uma maneira e eu ajo daquela maneira, o maior problema é como a pessoa vai se sentir com aquilo. Porque então, o psicólogo é ali que mora. é um profissional da escuta. Ele tem ouvidos seletivos, vamos dizer, ouvidos preparados para ouvir do jeito certo. Exatamente. Ouvir até o que a pessoa não está dizendo. Pronto. Exatamente, padre. Que nem sempre a pessoa fala. Não. Mas ela se comporta. Exatamente. Tem pacientes que, para eles, às vezes, 3 meses, depois de 3 meses, numa sessão, foi que eu vim ouvir, quase que, eu faço geralmente 1 hora, né? Quase que 50 minutos, só ele falando. Eu digo, olha, para você ver, na primeira sessão, eu falei a 1 hora inteira. Ela, às vezes, respondia sim, não, às vezes com o pé atrás, porque precisa rolar também empatia entre paciente e psicólogo. Entendi. Porque tem psicólogo que você chega assim, né? Tem profissionais e profissionais, né? Então precisa rolar neutro. empatia. Aquele negócio do divã lá atrás e não, faz de conta que eu não estou aqui. Eu assim, mas é uma coisa bastante complicada mas que acontece muito isso. Claro, empatia, mas sem transferência, né? Porque senão você fica doente. Como terapeuta, você assume a doença da pessoa. Pronto, veja, padre. Quer pegar no colo. Eu, por exemplo, hoje faço terapia porque eu sou terapeuta. No início, quando eu comecei a fazer o processo, né, de atender, às vezes eu atendia 4 pacientes seguidos. Eu chegava em casa e eu chorava. Eu dizia, eu não aguento mais. Não dá. Porque eu não conseguia. Acabou a sessão, pronto. Ali eu não penso mais naquilo. Tem que tomar um banho. Vou tomar um banho, pronto. Acabou. Só no outro dia, na outra semana, quando o paciente chegar, que aí vamos voltar tudo de novo. Mas antes não era assim, padre. Acabava as sessões, eu levava tudo comigo para casa. Não dá. Não dá. Então, aí eu comecei a fazer terapia, né? É uma espécie também de fazer estudo de caso com o meu terapeuta, né? Num grupo que nós temos. E aí, que era meu professor, o meu terapeuta, e aí ele começou a me orientar. Não, pera, Cleiton, vamos lá, vamos com calma, tá? E aí hoje, se eu atendo 4 pacientes seguidos, acabou um, ok, estou pronto para o outro aqui. Respiro, tomo água, vamos lá. Acabaram as 4, é como se eu deixasse tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu senti lá na sessão. E aí na próxima a gente... Conheço o padre que tem o dom, eu já acho que é um dom, de atender a confissão e não lembrar mais. Termina a confissão e não lembra. Porque não tem nenhuma função lembrar o pecado que te contaram, não é? É como se você usou a palavra certa, um lixo. A pessoa jogou um lixo, você não vai engolir. Pronto. Você é um lixeiro, você é um catador de lixos. A pessoa, o que é um confessor? É um catador de lixo, né? Ele pega esse lixo, ele vai fazer o quê? Comer? Não. Perfeito, ele padre. vai jogar esse lixo no lixo, sanear, evitar que possa atingir alguma...
Que pena, Perfeito. tá acabando o nosso tempo. O tempo, como é que é? Tempus Food. Temos que voltar a conversar sobre essas coisas Temos, de padre. psicologia. Garanto que as pessoas estão dizendo assim, nossa, um padre cantor e um cantor psicólogo, né? Não falaram de música em uma hora de programa, não falaram nenhuma vez de música. Olha, Padre Reginaldo, brigadíssimo por esse espaço que a gente sabe que custa suor, sangue e lágrimas, muito mais do que dinheiro, suor, sangue e lágrimas de muita gente. TV Evangelizar, muito obrigado. Padre Reginaldo, agora com a experiência de Deus, leva você até o céu. E a gente agradece, Cleiton, que volte muitas vezes aqui nesse programa, Rema, um caminho, uma estrada, uma palavra que pode mudar a sua vida. Até semana que vem. Até lá.